Nacional, eu queria continuar com a pauta de Brasil. Se a gente for aí para esse ponto, a cassação do mandato de Deltan Dallagnol. Né? Por que eu Estamos coloco... lá, já estamos lá. Eu acho... É preciso perceber por que eu coloquei aí, discutindo com o Cláudio, como destaque a cassação do mandato do Deltan. Na verdade, o ponto aí não é apenas a cassação do Deltan. O que está em jogo vai além de cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol. É preciso refletir sobre toda a Operação Lava Jato. É preciso perceber que, por mais que o discurso e a intenção de se combater a corrupção no país, eu acho que Cláudio há de concordar comigo nesse sentido, combater a corrupção no país, todos os órgãos, seja do legislativo, do executivo, do judiciário, as organizações não governamentais, o movimento social, os movimentos sociais, sindical, todos nós temos que combater a corrupção. A corrupção é algo que se combate no cotidiano. Quando surgem operações do tipo Lava Jato, e que essas operações denunciam atos de corrupção de gestores e parlamentares, eu não vejo por que a sociedade não apoiar. Particularmente, qualquer órgão do Ministério Público que venha a denunciar um ato de corrupção, esse ato deve ser investigado. Não podemos colocar para debaixo do tapete denúncias de corrupção. Porém, todo ato, toda denúncia de corrupção, ela tem os dois lados. As pessoas que são acusadas de corrupção, elas têm que ter todo o direito de se defender. Porque muitas situações, as denúncias surgem apenas para poder jogar determinado político numa situação constrangedora diante dos seus eleitores. E depois que se vai averiguar, investigar aquela denúncia, percebe-se que aquela pessoa, aquele deputado, aquele ministro, aquele prefeito, na verdade, não cometeu nenhum ato. Mas a sua imagem já estava sendo achincalhada pela imprensa e pela sociedade. Então, a Operação Lava Jato, ela tinha tudo para se desenvolver dentro da normalidade, obedecendo os critérios que são impostos pela legislação. Porém, não demorou muito para se mostrar que ela tinha por trás um interesse vil, interesse político, para meia dúzia dos que estavam à frente da operação se beneficiar e também beneficiar outros, ao mesmo tempo que prejudicar políticos, nomes como o caso do então pré-candidato Lula à presidência da República. E aí, a Lava Jato depois foi se deteriorando pelos atos totalmente fora das regras e atitudes extremamente covardes daqueles que estavam à frente. E aí, a cassação de Deltan, a suspeição do Sérgio Moro, ainda juiz, tudo isso foi mostrando, primeiro a suspeição, depois a eleição de Sérgio Moro e de Deltan, depois a cassação de Deltan, e aí a Lava Jato foi se destruindo, se desmanchando, e cada vez se comprovando, se mostrando à sociedade brasileira que, na verdade, a Lava Jato não tinha como objetivo passar limpo ou mostrar quem era e quem não era corrupto no Brasil. Tinha todo um jogo por trás para beneficiar grupos. E eu queria, amigo, que você comentasse sobre não só a cassação do Deltan, mas todo esse cenário da Lava Jato, que 2023 nós estamos terminando,
e estamos cada vez mais, que não resta nenhuma dúvida, mas nós estamos vendo cada vez mais as decisões do Supremo e de outras instâncias aniquilar de vez toda aquela estrutura de poder que foi montada, que foi a Lava Jato. Lemuel, eu parto do seguinte princípio. Antes da gente falar da cassação do mandato do Dallagnol, antes da gente falar do quão ridículo tem sido o mandato do ex-juiz federal Sérgio Moro, eu parto do seguinte princípio. A corrupção, ela é uma expressão sistêmica do próprio capitalismo. Ela não... é impossível combater a corrupção da maneira que se alimenta a imagem de combate à corrupção, sem combater o quão o capitalismo está engendrado nas nossas instituições públicas, na nossa sociabilidade. Com isso, eu não estou dizendo que a gente não deve combater a corrupção. Estou dizendo que a Operação Lava Jato é um excelente exemplo de como não combater a corrupção, é um excelente exemplo de como a mídia tem um lado, tem um partido e tem interesses econômicos e políticos na disputa que essa sociedade está. Então, para a sociedade ter personagens como o Deltan Dallagnol, ter personagem como o juiz Sérgio Bretas, ter personagem como o juiz Sérgio Moro, é muito importante. Porque consolida, cristaliza aquela imagem de que os políticos são ruins, de que a política é ruim, de que a esquerda, apesar dos bons discursos, é permeada de Deltan Dallagnol, falei errado, desculpa, gente. A política, a esquerda é permeada de figuras autoritárias e corruptas. Então, partindo desse pressuposto, a Operação Lava Jato foi uma operação, hoje nós podemos dizer isso, uma operação ideológica formada por um grupo de juízes e magistrados, em especial do Paraná, que tinha como objetivo criar fatos políticos para desmembrar, para destruir o governo do PT, né? E com isso, naturalmente, todas as esquerdas. A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores é o principal expoente das esquerdas na América Latina. O ataque da Lava Jato não foi só sobre o PT. O ataque da Lava Jato foi sobre a credibilidade dos partidos operários, foi sobre o MST, que esse ano, inclusive, nessa retrospectiva, a gente está falando, tem que falar disso, foi vítima de uma CPI vergonhosa, criminosa, ridícula, organizada pelos parlamentares da extrema-direita, incluindo seu Deltan Dallagnol, incluindo seu Sérgio Moro, né, que era uma CPMI. Então, assim, a cassação do mandato do Deltan, ela só demonstra o quão desorganizada, o quão desqualificada era a Operação Lava Jato. Hoje, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, já é considerado um ex-parlamentar. Isso é informação. Muitos parlamentares já consideram Sérgio Moro um ex-senador. Inclusive, a cadeira do Moro já está sendo disputada. Fazer aqui a correção. Só um minutinho, Lemuel. A cadeira do Sérgio Moro, ela já está sendo disputada por parlamentares, inclusive da própria direita. Então, esse é um elemento. A Operação Lava Jato trouxe para o Brasil essas figuras desqualificadas, figuras essas que foram amplamente apoiadas pela opinião pública, amplamente apoiadas pelos veículos de mídia. Veja o que a Veja fez, veja o que o Grupo Folha fez, veja o que o Estado de São Paulo fez, veja o que o Grupo Globo fez. Né? Colocaram essas figuras no centro da política nacional. A Vera Magalhães chamou o Sérgio Moro de enxadrista. O Sérgio Moro não sabe escrever a palavra Enem. Ele não sabe escrever Exame Nacional do Ensino Médio. O juiz Sérgio Moro tem dificuldades concretas de formular uma frase sem qualquer tipo de erro. Então, quer dizer, isso também trouxe para a gente, Lemuel,
o quão está a crise no magistério público. Porque se figuras extremamente desqualificadas, como o juiz Sérgio Moro, como Deltan Dallagnol, se tornaram procurador e juiz federal, tem algum problema nesse processo de seleção. Mas, para finalizar meu argumento, além de tudo, além de todos esses elementos que eu coloquei aqui, é preciso dizer uma coisa. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, a Operação Lava Jato são uma cisão da extrema-direita. A República de Curitiba é uma cisão da extrema-direita, porque hoje os próprios bolsonaristas não gostam, não apoiam e não têm nenhuma simpatia por Sérgio Moro. O consideram um traidor, porque quando o Moro percebeu que o governo de Jair Bolsonaro já não tinha mais volta, estava descendo ladeira abaixo, ele picou a mula e construiu uma narrativa. Porque dizer que Bolsonaro passou a intervir no Ministério da Justiça é uma brincadeira. Bolsonaro nunca deixou de intervir. Claramente, publicamente, em falas públicas que o Bolsonaro sabia que estava sendo gravado, ele dizia que ia intervir na PRF, ele dizia que ia intervir na Polícia Federal, ele dizia que ia intervir na ABIN, ele intervia nas Forças Armadas e todos nós sabemos disso. Tem provas, tem gravações, tem vídeos, tem depoimentos mostrando o quão Bolsonaro intervia nesses órgãos, nunca respeitou a legalidade, nunca respeitou a institucionalidade. Aí o Sérgio Moro dizer que só naquele momento descobriu que o Bolsonaro estava intervindo na PRF, BBB e bababá. É conversa para boi dormir. Ele ali encontrou a possibilidade que ele achou que teria de ser presidente da República. Então, essa turma da Lava Jato é uma cisão dessa extrema-direita, é uma consequência da política que foi feita e que levou essas pessoas ao poder nos anos passados.